Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? Beleza? E aí, tudo bem? Tudo certo? Joia. Alegria! Está bem? Tô ótimo. Tá feliz com Jesus? Bem, eu tava ontem, hoje eu tô ótimo. Tá Amanhã crente? tá excelente. Depois eu tô andando no sobrenatural. É isso aí. Olha pra aquela E câmera. por último, surfando na nuvem da glória. E agora você vai mandar um salve pra alguém, que agora é o momento do salve. Momento salve. Eu tenho que mandar um salve para uma série de galera, é uma galera boa, muito especial. Mas eu quero mandar pro meu brother, meu amigo, meu irmão, Josué Valandro Júnior, né? Que um cara que tem a mais profunda consideração, mais profundo respeito por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele se tornou, pela simplicidade que ele carrega e pela unção que ele carrega e pela maneira como ele continua mantendo os seus vínculos, as suas amizades. Josué, te amo com força. Tamo junto. Deus te abençoe. Juntos até o fim, depois do fim, por toda a eternidade. Eu vou mandar um salve pro meu sogro que assiste todos os nossos conteúdos. O seu Joaquim que me manda vídeo todo dia, cara. Pastor Joaquim troca ideia com meu pai no WhatsApp, semanalmente, Semanalmente. mandando meme um pro outro. Eu mando também. É demais, salve, seu Joaquim. pastor. Tamo junto. Deus abençoe. Pai, Um abraço, pastor Joaquim. a gente viveu quinta, sexta, sábado e domingo a nossa conferência Visão Vitoriosa. Fantástica. Foi muito legal, muito maneiro. Eu gostei muito, muito mesmo. Há tanto tempo que não fazemos, 3 anos sem É. fazer a conferência e foi maravilhosa. A primeira coisa que eu quero que você converse comigo rapidamente é o seguinte. Porque essa conferência antigamente ela se chamava... Antigamente não, 3 anos não é antigamente, mas antigamente, anteriormente essa conferência se chamava Geração em Chamas. Sim. O que Deus colocou no seu coração que você mudou o nome da conferência de Geração em Chamas para Visão Vitoriosa? Geração em Chama tinha a ver com uma geração avivada pelo fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Era no sentido de termos uma geração avivada. Mas acho que nem todo mundo estava entendendo bem. Acho que por um bom tempo isso falou mais ao coração. Mas acho que depois estava na hora de mudar o nome, porque nós estamos recebendo uma enxurrada de alguns anos para cá, de tanta coisa negativa. Dos 3 anos para cá, especialmente se você pegar 2020, 2021, foram muitas informações negativas. Muito negativo As tudo. pessoas que ligavam a televisão nesses 2 anos e pouco só ouvia falar de morte, 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 morte. Não vou aqui ficar falando do nome da praga aí, do vírus, das coisas, mas... Sim. E a nossa fé não é uma fé negativa, a nossa fé fala de esperança, a nossa fé fala de um futuro. E Deus fala, eu que sei os planos que eu tenho para vocês, plano de paz, de um futuro, de uma esperança, não é plano de mal, né? É um plano de bênção, de glória. Então, comecei a pensar sobre isso e pensei, a gente precisa, esse é um dos pontos de reflexão, que a gente precisa levar uma mensagem sempre de esperança e não uma mensagem de morte, como é que a mídia, a velha mídia tem feito e muitas redes sociais, muitos grupos optaram por serem mensageiros do caos, e eu penso que a gente precisa disso daí. Segundo motivo, eu aprendi, e você sabe disso, quem não tem uma grande visão de futuro é fraco no presente. Então, nós precisamos ter uma visão vitoriosa do futuro. O que está na nossa frente não é a morte. O que está na nossa frente é a glória da eternidade. Nós não caminhamos para a morte. Mas você vai morrer fisicamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem um arrebatamento da igreja. Mas o que está na frente dos filhos de Deus é a glória da eternidade. A morte, no nosso caso, ela faz parte do passado. Porque mesmo morrendo, nós estamos entrando nos portões da eternidade, na glória do céu, na habitação de Deus com seus filhos para todos sempre. Então, a gente tem que ter uma visão de futuro. E a gente quer comunicar também o que nós acreditamos que está na agenda de Jesus para a sua igreja para os próximos dias, meses e anos. Da hora, muito bom. Eu acho interessante a gente pensar a respeito disso, essa questão de ter uma visão vitoriosa, porque a maneira como a gente enxerga o mundo, enxerga a vida, enxerga a fé, vai ter um impacto direto na maneira como a gente vive.
Sim. Quem enxerga a vida só através do caos e da derrota vai viver uma vida que vai sempre não fazer tanto sentido assim, ou então sempre caminhar para o caos e para a derrota. Ou pior ainda, às vezes, dependendo da visão, o próprio cristão pode cair num sentimento nihilista de que nada faz sentido, tudo só vai piorar, então eu só vou fazer as minhas coisas aqui mesmo e acabou, sabe? Então é muito importante a gente resgatar esse sentimento. E na minha concepção, a conferência foi importantíssima para resgatar esse sentimento em quem participou, em quem assistiu, em quem comprou online, porque a gente teve realmente momentos maravilhosos. Nossos preletores foram excelentes. Eu mandei aqui um abraço para o Josué falando, mas tem o Theo Hayashi que foi muito bem. O JB, meu Deus do céu, que JB Carvalho, demais. Pregação inteligente, sábia, bíblica. Com certeza. E de levantar, de fazer você enxergar as áreas de influência da sociedade e sem influência. O Jackson, nem se fala, o Jackson é um comunicador. O Jackson é absurdo. Fantástico e carismático, comunicador, crente, bíblico, um homem de Deus. Então, você pregou só na sexta-feira, mas eu não tô puxando saco. Eu falei isso pros meninos antes de você chegar. A sua mensagem na sexta-feira, ela foi essencial, crucial. Além dela dar o tom da conferência, da Visão Vitoriosa, ela é algo que a gente já tem conversado fora do púlpito, na verdade. Sim. A igreja acontece fora do púlpito, gente. Sim. O púlpito é só reflexo daquilo que a gente faz durante a semana. E algo que a gente já tem conversado fora do púlpito, a gente pode um dia gravar um programa a respeito disso, mas aquela mensagem sobre o futuro da igreja e a igreja receber cada vez mais autoridade, cada vez mais poder de Deus para operar milagres, sinais e viver o sobrenatural, essa mensagem é importantíssima, porque eu acho que a gente, de uns tempos para cá, caminhou para uma fé muito comum e nós precisamos sair um pouco desse comum. Se você está falando de uma fé muito comum, eu acho que tem uma série de coisas assim que a gente precisa rever. Eu acho que a partir dos anos 80, com aquilo que a gente fala de pré-milenismo, dispensacionalistas, que a gente conversou um pouco ontem no nosso discipulado, e trouxe para dentro da igreja uma teologia derrotista e uma escatologia escapista. Está ruim, vai ficar pior, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter isso, a economia não começa, tudo é negativo. Então a mensagem da igreja é positiva. Sim. A mensagem da igreja não pode ser uma mensagem negativa. Nós estamos falando de um Deus que nos ama, nós servimos a um Deus que é criador do céu, da terra, de todo o universo, do mar e tudo que neles há, um Deus trino, um Deus poderoso, um Deus que pensa nos mínimos detalhes, nas cores mais lindas, em tudo nesse universo perfeito que ele criou e nesse plano perfeito que ele tem para nós de eternidade, de vida com ele e de um plano de a gente ser sal da terra e luz do mundo. Deus sempre cuidou da igreja. Como é que a gente pode ter uma visão negativa do futuro? Quem não tem visão vitoriosa não estuda, não tem sonho, Sim. não sonha alto, não quer, simplesmente vai se tornar uma pessoa mediana, vai viver na média das demais, sem sonho grande, sem querer ser influência, e aí acaba caindo na mesmice. Então, isso que você estava falando de uma fé comum é quando ela não influencia mais, é o sal que perde o sabor, é a luz que não brilha mais, é o cristianismo que está aí, mas ele é muito mais cultural do que algo que tem a função de transformar a sociedade de dentro para fora. É só mais uma adesão de algo legal do que realmente algo que está tendo um impacto na sua vida e naqueles que estão ao seu redor. E a respeito da conferência, pai, eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça. Olha só. Que ano que você foi ordenado pastor mesmo? Fui ordenado dia 5 de julho de 1987, mas eu não fui direto para o ministério, eu fiquei um ano, depois foi que eu entrei para valer, porque eu estava no meu último ano de faculdade teológica, eu tinha que terminar a faculdade, eu já exercia nos fins de semana, mas não era tempo integral. Então, servir na igreja, você servia desde que você se converteu. Mas vamos colocar então aí... 88? Para cá de tempo integral. Ok, 88 são 34 anos? 34 anos. 34 anos. 34 anos de ministério. Pergunta sincera. Como é, com 34 anos de ministério, com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que você leu, que você estudou, que você aprendeu, como é você sentar para ouvir?
Porque pra mim, por exemplo, quando eu sento pra ouvir o pastor Josué, pô, cara, eu vou beber de balde, porque afinal de contas ele tá anos-luz na minha frente, olha o que ele tem feito lá, né, lá no Rio de Janeiro, então eu falo, cara, eu comecei as minhas funções pastorais em 2017, mas eu fui ordenado pastor em 2018, então são 4 anos, cara, entendeu? Sim. Então, assim, 4 anos perto de 33, poxa, como é que é? Como é que é a sua cabeça, sua mentalidade na hora de sentar para ouvir? Bom, eu quero fazer algumas pontuações. Primeiro, o dia que eu não puder mais sentar para aprender, nesse dia eu acho que eu começo a morrer. Qualquer pessoa que para de aprender começa a morrer intelectualmente e até espiritualmente. Uma das coisas que eu gosto é de sentar para ouvir. Todo domingo eu sento no primeiro banco, eu assisto 4 cultos. Normalmente eu prego em 2, mas eu assisto os outros pregadores e eu estou ali aprendendo, eu estou Sim. anotando algumas coisas. Se me vem uma ideia legal, eu já pego meu iPad, já anoto ali na frente Sim. e já estou ali pronto para aprender. O Josué, eu conheço ele desde que a igreja tinha 30 e poucos membros. Nós somos amigos há muitos anos mesmo. Que você citou aí. Eu admiro esses caras. Todos esses que eu trouxe aqui são pessoas que eu admiro. Eu não dou púlpito para curiosos. Eu coloco Sim. pessoas que eu admiro. E eu sentei para aprender. E eu aprendo. Muitas coisas que eles pregaram, eu já havia pregado aqui. Mas ele traz sempre uma linguagem nova, a Bíblia é sempre nova. E eu sento como um aprendiz. Eu leio como um aprendiz. Todo dia eu procuro ler alguma coisa. Todo dia eu procuro ouvir algum pregador. E eu sento como um aprendiz. Então, um dos problemas com o passar dos anos é que às vezes o cara envelhece com os anos e com a visão. Certo. E aí começa a achar, não preciso mais aprender, já dei minha contribuição. Se tem uma coisa danosa é essa, já dei minha contribuição. E eu acho que enquanto a gente estiver na Terra, a gente está dando a nossa contribuição. Eu não parei, eu estou com 60 anos agora, não parece, então, o cara é de 35, mas o cara nem eu, nem para manter a amizade aqui. Tá louco, meu. Mas, então, eu não envelheci. Eu sou um cara de 60 anos com uma visão vitoriosa incrível. Sim. Eu tenho sonhos incríveis para nossa nova sede. Eu quero ter um colégio, eu quero ter torre de oração, mercado solidário, casa do idoso, campo de futebol, quiosques. Eu quero ter quadra de skate para meninada. Fazer uma área de convivência mesmo, completíssima. Uma igreja parque para o cara ir lá com a família. É isso que eu quero. Eu estou sonhando ali. Eu estou sonhando com missões. Eu estou sonhando com as 100 igrejas que eu quero deixar. Eu estou sonhando com uma série de coisas. Porque se eu estiver só na terra cumprindo a agenda para aposentar, misericórdia. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou aqui cumprindo a agenda para aposentar, não. Sim. Eu estou aqui para ver o sonho de Deus. E o que eu preguei é o que eu creio que eu ainda vou viver nos meus anos que estão por à frente. Sim. Então, olha só, isso é muito legal, porque é interessante a gente pensar que a gente tem que se ministrar o tempo inteiro a respeito dessa humildade para aprender e, ao mesmo tempo, administrar essa questão de manter a visão viva e a visão... Vou usar até uma palavra que você falou assim, não deixar a visão envelhecer. A visão para cima vitoriosa, mas uma visão atualizada. Porque alguém pode ter tido uma visão vitoriosa nos anos 2000, mas 22 anos depois, a gente precisa entender que o mundo mudou muito. As coisas mudam hoje, cada 6 meses muda tudo. E é interessante essa questão. Como pastor, como que você faz então para administrar essa tensão? O evangelho é o mesmo. Certo. A mensagem não muda. Certo. Os princípios bíblicos não mudam. Deus é o mesmo, não muda. Mas a maneira de se apresentar muda. Uhum. A maneira de se apresentar muda muito. Muda muito, né? Em todos os aspectos, né? Não é aculturar o evangelho, mas é aculturar a maneira de comunicar. Então, eu procuro todo ano me atualizar. Eu digo que eu preciso ser um novo pastor a cada ano. A mesma pessoa, a mesma essência do evangelho, mas eu preciso andar no tempo, ver quais são as tendências, para onde que o vento do Espírito está soprando, qual é a direção de Deus, quais são as ferramentas que Ele quer usar nesse tempo.
e aí usar as ferramentas que estão disponíveis nesse tempo. Sim. Eu tenho que crescer toda hora. Então, eu tenho que manter os princípios antigos da Bíblia, eles são inalteráveis, são eternos, mas a maneira de apresentá-los muda completamente. Eu acho que a Muito conferência foi muito útil para esse tipo de coisa, porque eu acho que estabeleceu para a igreja um padrão que a gente quer caminhar. A gente trouxe gente muito conhecida, gente muito boa, gente que culta e é número 1 no que faz no Brasil, naquilo que se propõe a fazer. O Jackson, claro, é um cara de fora, mas essa galera é gente de ponta, é número 1 no que se propõe a fazer. Quando você pega um JB Carvalho, que é um rapaz, um homem que veio do Piauí, cresceu em Brasília, estudou nos Estados Unidos, fora, e o cara tem uma igreja super influente em Brasília. Você pensa que é fácil ter uma igreja como a do JB, que ele pega a nata ali de Brasília, só o pessoal de classe média para cima na igreja dele, a maioria absoluta, a gente assim, juízes, promotores, deputados federais, senadores, ministros, até a esposa do presidente vai na igreja dele, muitas vezes lá em Brasília, todo mundo está lá com ele. Ele tem que ser culto, ele tem que ser atualizado, ele tem que ser bíblico, tem que ser espiritual e avivado. E ele consegue juntar cultura, espiritualidade saudável, não se perdeu com a filosofia nem com a sociologia, consegue ser bíblico, consegue ser espiritual, consegue ser avivado, ele consegue ser tudo isso, transita no meio desse público e transita no meio do povo. É um cara muito vencedor. Se você dá uma olhada nos livros dele, o que ele escreve, como que ele caminha, dá uma olhada na editora dele. Talvez seja para mim, a Chara é a editora mais moderna hoje do Brasil. Ela é muito bem sucedida. E muito bem sucedida. E assim, você pega o que ele faz. Você pega o Josué, o cara está com 21 mil membros no ministério dele, tem 13 mil lá na sede. O cara que tinha 35 hoje tem 21 mil. Acho que ele tem o que dizer. Com certeza. Você pega um Theo Hayashi, o cara que tem todo um histórico, que eu conheço o histórico dele, morou nos Estados Unidos, morou em Londres, mas voltou para o Brasil, assumiu o ministério, está aí e está influenciando milhares e milhares de jovens. O cara que em 2020 encheu 2,5 estádios, o Allianz Parque, o Morumbi e o Mané Garrincha em Brasília. Então, sem contar o movimento Dunamis, que é um movimento de evangelismo universitário muito forte em São Paulo, provavelmente o mais forte. O movimento Dunamis de trabalho com a universitário é fortíssimo. A Fazenda, onde eles... A Dunamis Farm, onde eles têm treinado uma galera, cara. Ele tem uma visão muito interessante. E tem uma visão excelente. Aí você pega um Jackson, um cara que partiu que é daqui do norte do Paraná, cresceu em Londrina, estudou em Cianorte, e o cara vai para Londres, e o cara começa uma igreja há 19 anos atrás, começou a igreja ele e a esposa e mais um casal, 4 pessoas. Dentro de algum tempo era 10, 12. Hoje, só na sede da Catedral Internacional do Avivamento, ele tem mais de 3.500 pessoas, quase 4 mil pessoas. E ele tem mais 15 igrejas na Europa, nos outros países. Ele tem 2 igrejas no Japão e 2 no Piauí, que ele está ajudando aqui no interior do Piauí. O cara plantou uma sede e 19 igrejas filhas, uma por ano, e com milhares e milhares de... É um cara novo, ele tem 40 e poucos anos. 44 anos agora, 43, 44. Quer dizer, um cara desse tem o que dizer, porque um brasileiro ir para Londres e vencer, como ele venceu, olha para o cara. Pois é. Então, nós só trouxemos vencedores. Só. Os 4 caras que nós temos aqui, nós podemos dar a nossa avaliação, são caras que eu diria assim, eles já são mais que vencedores. Com certeza. Eles não são caras que ficaram na média, eles estão na excelência. É gente que saiu da média, que furou a bolha da mediana e que atingiu a excelência. Então, nós temos que olhar para esses caras e falar, esses caras têm o que dizer. Se você pega a mensagem do Theo e a mensagem do JB, vai na mesma direção, eles dizendo que a igreja precisa ocupar os espaços nas 7 áreas de influência da sociedade, para transformar a cultura, a educação, a própria religião, né, a fé, e transformar a economia, a política, a cidade e a nação. Sim, e isso é muito interessante, porque quando a gente pensa a respeito disso, a gente está estabelecendo um padrão. É isso que eu acho que foi o mais interessante da conferência. E esse é o padrão que a PIB vai caminhar. Exato. Esse é o padrão. Nós não vamos
retroceder desse padrão que foi estabelecido. Exato. A mensagem que eu preguei, talvez eu tenha sido o único que pregou dentro do tema em si mesmo, né? O tema Visão Vitoriosa. Se bem que esses dois que eu mencionei Eles falaram bastante. apresentaram bem a questão de uma cultura, Uma visão de uma cultura de reino, de avanço. De avanço e de ocupar os espaços, né, em todas essas áreas, cultura, economia, educação. Sim. E assim por diante, né, artes e assim por diante. Mas o que eu pontuei aí é uma questão mais profética. Eu acho que é uma questão mais minha, que Deus me deu uma pegada mais profética, também. né? E eu procuro ficar atento ao que eu vejo que Deus vai fazer nos próximos. O que eu procurei enumerar é que eu creio que está na agenda de Jesus para a igreja nos próximos dias, meses e anos. O que está na agenda? Meu ver, cumprimento de algumas profecias, como o derramamento do Espírito Santo, prometido em Joel 2, sobre todos os povos, todas as etnias. Então, tem uma versão que fala até sobre todas as pessoas. Eu não vou nessa porque, para mim, o Espírito Santo é derramado sobre os filhos. Só para quem é salvo. Só para quem é filho de Deus. Né? É privilégio dos filhos. Mas o derramamento do Espírito Santo, o Joel vai continuar e vai se cumprir na íntegra por esses dias. A qualquer momento isso acontecerá essa profecia, se cumprirá por graça, bondade, misericórdia de Deus. O resultado do derramamento do Espírito Santo em todos os povos será um avivamento mundial sem precedentes, o maior avivamento de todos os tempos. Como resultado de um avivamento poderosíssimo, a igreja vai pregar o evangelho a todos os povos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é lugar da manifestação da glória de Deus, a glória Shekinah que a gente está usando, a nomenclatura, e é lugar de milagres, de sinais, de maravilhas. E como resultado dessa pregação em massa, dessa pregação individual, dessa pregação em todos os lugares de crentes, ou melhor, discípulos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter a maior colheita de vidas para Jesus de toda a história. Amém. Mais de 1 bilhão de vidas. Então era isso que eu estava pontuando, que é o que vem por à frente. Derramamento do Espírito Santo, avivamento, manifestação da glória Shekinah, muitos milagres, sinais e maravilhas, a maior colheita de vidas para Jesus de todos os tempos. Então, o que está por à frente não é... Sim. Não é, o que está por à frente é catástrofe, que não sei o quê. Não, o que está por à frente é isso que eu estou enumerando. Vou repetir. Derramamento do Espírito Santo, avivamento, manifestação da glória Shekinah, uma grande colheita de vidas, tempo de milagres, sinais e maravilhas, um tempo da manifestação do céu na terra. É isso que está na agenda do céu para a igreja. E é nessa linha que a igreja tem que andar. E é uma igreja que flui nesse nível, ela influencia a sociedade, ela influencia a educação, porque gente cheia do Espírito Santo vai chegar na faculdade e vai testemunhar. Com certeza. Vai chegar na padaria, vai falar. Chegar no mercado, vai falar. Vai chegar no trabalho, vai falar. Vai ser sal fora do saleiro e luz no meio da escuridão. Gente avivada não fica calada, né? Não vai viver um cristianismo como agente secreto de Deus. Vai se manifestar. Sim. E aí é interessante a gente pensar a respeito disso, porque quando você prega uma mensagem como essa, na sexta-feira, e você traz gente do nível que você trouxe para cá, para nossa igreja, quando você faz esse tipo de coisa, você não está trazendo entretenimento. Não. Você não está trazendo, tipo assim, uma conferência para a gente trazer uma galera conhecida e encher a igreja. Não. Nosso objetivo não é esse. Não. Nosso objetivo é estabelecer aonde a gente quer chegar nos próximos anos. Se você tem uma visão vitoriosa e tem uma visão um pouco mais aberta, você percebe que, na realidade, essa conferência ela não é só mais uma conferência, ela é um marco na nossa igreja, uma virada de página daquilo que a gente está buscando para os próximos anos. Sim. É isso que a gente precisa entender. Quando meu pai prega sobre a visão vitoriosa do futuro da igreja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a gente está agora trabalhando, focados em levantar líderes, membros de célula, hospedeiros, líderes de família. A gente está disposto a levantar discípulos de Jesus que tenham uma visão vitoriosa, que vão andar cheios do Espírito Santo. Esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, esse tipo de palavra não vai ficar só no discurso. Não é uma questão que a gente vai pregar e esperar cair do céu. Não. Esse é o tipo de coisa que a gente trabalha para ver acontecendo. Então, se você é parte da nossa igreja, parte da PIB de Marília, deixa eu te falar uma coisa. Abre o seu coração e faça
parte daquilo que Deus está fazendo. Porque a gente está caminhando, e eu gosto muito do que o pastor Josué Valandro falou, a gente está caminhando para uma mudança de sede, certo? Agora, mudança de sede não é só uma mudança geográfica, vai trazer também uma mudança de mentalidade, vai trazer um novo nível de excelência, novos níveis de ministério, novos níveis de outras coisas que a gente vai fazer, coisas grandiosas para o reino de Deus. Não adianta a gente continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes, isso é loucura. Nós faremos novas coisas, novas estratégias. Claro, nós nunca vamos negociar os princípios do reino, mas porque Deus tem um tempo novo para a primeira igreja batista de Marília, e esse tempo está chegando, e ele vai ser marcado sim também com a nossa mudança de sede, mas Deus já está marcando. Eu já falei sobre isso num programa anterior. A gente teve, por exemplo, a Deep Conference esse ano, que foi incrível, surreal o que Deus falou e comunicou com a gente. A gente teve, por exemplo, teve um terça plena uma vez que foi um mover absurdo na igreja, foi assim algo incrível. A gente teve a conclusão da série Com Jesus à Mesa, que foi, mano, eu não preciso nem falar, foi absurdo de poderoso a conclusão da série. E agora a gente tem essa conferência, cara, que foi assim, surreal. Quem participou sabe as coisas que Deus fez. Uma mensagem muito importante, crucial, que se você não assistiu, eu acho que ainda dá para adquirir online, eu acho que ainda tá no... Não, tá nós estamos mas liberando. depois vai liberar, depois mais pra frente vai liberar. Já tá liberado algumas. Mas olha só, é a mensagem do Jackson, domingo de manhã, sobre sofrimento. Tá liberado essa aí. Sobre ferida. É que essa foi no domingo aberto, né? Sobre você não ficar parado no tempo naquilo que te feriu. Meu irmão, de verdade, se você ainda tá de mimimi e você não tá querendo avançar, mano, por favor, em nome de Jesus, assista essa mensagem, porque Deus usou o Jackson. Essa mensagem ela tem um poder avassalador. Assista essa mensagem, muda de mentalidade em nome de Jesus. Para mim, a mensagem do Jacques sobre sofrimento foi uma das melhores que eu já vi na minha vida. Muito boa, cara. Eu fui muito impactado. Eu conheço um pouco, né, da Bíblia. Quando ele leu o texto, eu falei, o que esse cara vai tirar daí? É verdade. Eu falei, meu Deus do céu, como ele surpreendeu. Foi assim, para mim foi um dos ápices da conferência. Foi a mensagem do Jacques sobre sofrimento. Então, se você está ferido, alguém te feriu, e machucou passando você, por uma situação, ou coisa dessa forma, não deixe de assistir essa mensagem sobre ferida, sobre sofrimento. Eu não vou aqui dar esse spoiler da mensagem, só quero dizer que, para mim, sobre sofrimento, uma das melhores mensagens. É interessante que ele conseguiu falar disso, conseguiu compartilhar o que ele tinha vivido, sem deixar o povo para baixo. Pelo contrário, o pessoal levantava e gritava, né? E você falou de algumas coisas da igreja, mas a igreja está vivendo um momento excelente. Nós não estamos desanimados, a igreja está vivendo um momento excelente. Nosso pessoal de louvor tem que dar os parabéns. Nós trouxemos aqui o Matheus Brito e a banda, foi muito bom nessa conferência. O pessoal do AC Music, muito bom, nós somos muito gratos aí. Pastor Marcelo Tosca, que liberou os meninos para estarem aqui. Que normalmente ele não libera a galera no domingo, não. Ele liberou no domingo, estava aqui o Lucas Donha com a equipe. Salve, Lucas. Um abraço, Lucas, sou fãzão seu, Lucas, e dessa galera linda, maravilhosa aí. Foi demais. Matheus Brito, que já é um amigo também. E nós tivemos o nosso pessoal aqui da Vida Music, então foi assim, louvor top, maravilhoso. E eu estou gostando de ver também o quebrantamento do nosso pessoal do louvor. As pessoas que assistem às vezes não sabem, né? Mas às vezes acaba o louvor ali e eles descem do palco, você vai no corredor atrás do palco, eles estão tudo lá prostrados, chorando, caídos lá. Assim, tem sido um nível de quebrantamento muito grande aqui. O Jean e a equipe aí estão fazendo um excelente trabalho. O Netão, que está aqui perto, o Netão vendo uma aqui. Crescente muito boa. Tá voando, o Valdir tá voando. Toda a galera tá muito bem. O Valdir tá vendo um tempo muito especial. Vinícius tem dado uma força muito grande. Assim, a galera tem feito um trabalho maravilhoso. Todo mundo muito quebrantado. E tem uma outra coisa, muito unido. O projeto do Vida Music vai ser grandioso e vai fazer muito barulho no Brasil. Isso muito que eu tô sucesso. Falando. Guarda esse corte aqui que eu tô falando, porque daqui um tempo você vai ver e falar assim, caramba, velho, Pastor Davi, Pastor Domingos, eles avisaram. Eu quero concluir, pai, falando de um assunto polêmico, porém muito importante. Fala. Saldo da conferência é extremamente positivo, a gente não precisa nem falar. Sim. Quanto
vale uma conferência como essa? E eu não tô falando dos custos, não. Financeiro. Porque a gente pediu um valor de inscrição Mínimo. para fechar a conta. Eu acho que nem fechou. Ou no máximo empatou. A gente pediu um valor mínimo. E, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso aqui. Vamos rasgar, vamos jogar a real. Tá. Infelizmente, ainda tem uma galera que insiste em achar que não vale, ou que não vai investir, ou que não vai colocar grana na conferência, ou que é absurdo eu ter que participar de uma conferência paga. Olha, eu respeito o pensamento de cada um, mas talvez quem pensa assim está só refletindo uma espiritualidade vazia, sem compromisso. Eu não quero nem saber de crítico, sabe? Eu acho que quem critica está fazendo o papel do diabo, de verdade, porque está dando lugar ao diabo, com todo respeito, porque ele é que fica criticando a obra de Deus. Quanto essas pessoas talvez criticam, pagam para assistir um show? Pois é. Quanto que eles pagam para assistir? Teve show famoso aqui em Marília recentemente. Teve. Eu fiquei sabendo que num dos shows famosos teve aqui algumas semanas atrás aí num determinado local, os ingressos, quem comprasse portanto, na geralzão para assistir em pé era 80. Sim. Se quiser sentar numa cadeira de plástico, numa mesa de plástico, era 120. Sim. E depois era 400, e acima de 500, e camarote 1.200. Agora, os caras pagam isso para assistir uma coisa que no outro dia está com o coração vazio. Agora, uma conferência como essa, uma mensagem bem pregada pode mudar a história de uma vida, de uma família, Sim. que pode mudar uma cidade, uma nação. Sim. Quando o Moody assistiu um pregador de Londres pregando uma mensagem, o pregador disse uma frase no final: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com e através de um homem totalmente consagrado a ele. Ele era um sapateiro com a 4ª série primária, um sapateiro. Ele vendia sapatos. E ele era um jovem. Se levantou lá do último banco, foi à frente, se ajoelhou e falou: eu sou esse homem. E se tornou um dos maiores avivalistas de toda a história da igreja. Estude a história de Moody. Sim. E vê quem que esse homem foi. Dizem que ele ganhou mais de 1 milhão de vidas para Jesus numa época que não tinha nada dos recursos de comunicação que nós temos. Ele viveu ali no século XIX. Agora, ele ouviu uma mensagem. Ele ouviu essa frase: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com ele através de alguém totalmente consagrado a ele. Se levantou e ele foi essa pessoa. As pessoas nos inspiram. As pessoas que nós trouxemos nos inspiram mais do que as suas mensagens, porque eles são maiores do que as mensagens que eles carregam. Sim, com certeza. O duro é quando você ouve um pregador que ele prega uma coisa, ele não é aquilo. Mas quando você ouve pregadores que são maiores do que as mensagens, e eles são infinitamente maiores do que a mensagem que eles carregam, e eles vieram aqui inspirar. O JB separar um fim de semana, pegar um domingo de manhã que ele podia estar na igreja dele. Exato, é isso que eu ia falar. E tá aqui, o cara parou a vida dele lá em Brasília, com o nível que ele tem para estar aqui. Os caras pararam a agenda deles. Exato. O Josué só veio porque era eu, porque nós somos amigos, ele não viria. O Theo tinha um voo 7h30 da manhã, ele saiu de Marília 2h30, 3 horas. Os caras se sacrificaram para estar aqui. O Jackson, ele estava no Egito. Ele saiu pregando uma conferência do GKPN lá. Você conhece o pastor, com o pastor Samé, ele estava lá pregando. Ele saiu do Egito na quinta de manhã. Sim. Ele desceu em Londres quinta tarde. Ele foi na casa dele, trocou de mala, foi para o aeroporto e veio para o Brasil. E veio para o Brasil para estar aqui com a gente. Sim. Por quê? Porque nós somos amigos. Você só traz esse nível de pregador se você tiver boas conexões, bons relacionamentos. Com certeza. O Jackson, aí eu arrumei para ele pregar nas igrejas de alguns amigos, fiz uma agenda para ele de umas 3, 4 amigos aí. Ele acabou de pregar, na última mensagem que ele pregou foi terça lá no Marcelo, e quarta de manhã ele já foi embora, ele já está em Londres. Então, ele já está em Londres hoje de manhã. E nós somos tão gratos, esses caras pararam a agenda. O cara parou a agenda dele lá em Londres, chegando de uma viagem cansativa ao Egito, para vir aqui. Eu já fui ao Egito, eu sei o que é sair de lá e chegar cansado. Sim. Ele só passou na casa dele, ele só trocou de mala.
Então, quanto vale? Eu nem posso mensurar. Eu penso que o que nós temos que inspirar nessas pessoas, e quem quiser criticar, desculpe, uma pessoa cheia do Espírito Santo não critica. Essa pergunta. E criticaram Jesus. Qual era o dia que os fariseus não criticavam Jesus? Jesus era criticado pelos fariseus pela manhã, à tarde e à noite. Todo dia dos seus 3 anos e meio de ministério. Só que Jesus sempre se colocou acima das críticas e acima dos elogios. Então, o próprio Jesus fala, se eles criticarem a mim, eu vou fazer isso com vocês. Ele deu uma palavra mais dura. Totalmente. Ele disse, se eles me chamaram de Beelzebul, o que é que eles não vão Eles falar? vão falar de vocês. Eles não vão falar de vocês. Então, o próprio Jesus... Agora, criticar é papel de religioso, sem Deus, que está fazendo o papel do diabo. Agora, gente cheia do Espírito Santo não critica. Gente cheia do Espírito Santo é generoso. Gente cheia do Espírito Santo reconhece. Gente cheia do Espírito Santo ama Jesus e ama as pessoas. Gente cheia do Espírito Santo está comprometido com a missão que Jesus começou. Para mim, é por aí. É isso. E para concluir, a mensagem, quando você se inscreve numa conferência, você não está pagando pela mensagem, porque a mensagem não tem preço. A mensagem ela vem de Deus, ela foi recebida de graça. Mas toda a estrutura que foi montada, o tempo das pessoas que saíram. A mulher do Matheus Brito está grávida de gêmeos, cara. Ele deixou a esposa dele em casa para cumprir a agenda. A mulher dele está grávida de gêmeos, vai nascer a qualquer momento. Vai nascer a qualquer momento, cara. Então, quer dizer, tempo dessas pessoas, tempo que essas pessoas investiram, estudaram, oraram, se prepararam, lugares que Deus levou essas pessoas a estar, para eles pararem a agenda, estarem conosco, isso não tem preço, isso tem valor, é diferente. Preço é uma coisa, valor é outra. Por isso que a gente precisa refletir e ter uma mudança de mentalidade. Peraí, R$50 para participar de uma conferência como essa? Não, isso aqui, olha só, vale muito mais. Vale muito mais do que R$50. Vale muito mais. Vale eu parar o meu tempo, vale eu parar o que eu tenho para fazer, vale qualquer coisa, porque... O valor é eterno. Exatamente. Os valores são eternos. É um investimento que eu faço na minha vida e na vida da minha família. Pensa a respeito disso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificações, siga o Pastor Domingos no Instagram. E é isso aí. Que Deus te abençoe. Tamo juntos. E até a próxima. Deus abençoe.